sofrer perseguição. Eu conheci uma moça que disse assim, ai, eu não abraço a obra de Deus, não emprego os meus dons e talentos, minhas aptidões, porque eu sei que o inferno vai se levantar contra mim. Eu disse, mas gente, o caminho é esse mesmo. A Bíblia diz que todos os que quiserem seguir piedosamente Jesus Cristo serão perseguidos, está lá em Timóteo. Isso é uma realidade. Você vai ser perseguido, mas e daí? Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus disse assim, você vai ser caluniado, vão se levantar contra você, vão fazer isso tudo, mas e daí? Siga com alegria no coração, que o reino de Deus é teu e te pertence. Você está com a sua mala pronta, com destino a Nova Jerusalém, para passar a eternidade com Deus lá. E a perseguição, se você vive uma vida piedosa em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Agora eu tenho um desafio para você. Faz uma reflexão aí da sua vida. No último ano você sofreu alguma perseguição? Não? Então você está agradando o inferno, tá? Porque quando você começa a cutucar o inferno e desagradar o inferno, a perseguição vem sobre você. Então de repente você está na zona de conforto. Isso é para mim também, gente. Todos os que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia afirma isso. Segunda coisa, o cristão maduro, ele não depende de algo para servir. A igreja precisa hoje tanto do nosso trabalho, né? Do nosso tempo, a nossa dedicação. Precisamos apresentar no altar do Senhor nossos dons, talentos, aptidões. A igreja de Jesus precisa tanto. Mas algumas pessoas dizem assim, depois que eu comprar um carro, de ônibus, não dá, né? De lá, você sabe onde eu moro? Lá longe. Ou então, mas quando eu me casar, aí vai ficar melhor. Porque hoje, solteira, é muito difícil ser solteira. Né? Muito difícil. Mas quando eu me casar, eu vou servir. Eu quero apresentar para vocês a igreja moraviana. Foi uma igreja que caiu um grande avivamento sobre ela, os moravianos, né? Por volta do século XVIII. E o lema deles é, nós queremos fazer diferença na terra. Era o lema deles. E a igreja moraviana, eles viviam numa terra emprestada, né? Eles vieram de longe, viviam numa terra emprestada, que um conde chamado Zinzendorf, um homem de Deus, emprestou essa terra para eles morarem ali. E esse homem, ele uma vez, ele foi enviado, né, para um lugar muito distante lá. E ele chegando nesse lugar, ele começou a ouvir das pessoas, nós precisamos de um pregador aqui, nós precisamos de alguém para pregar o evangelho. Em um lugar longínquo, o evangelho não tinha alcançado ainda, né? E esse homem voltou então lá para os moravianos e começou a orar e falou, Deus, eu estou tão incomodado porque a necessidade lá em urgência, não tem quem pregue o evangelho naquele lugar. Então ele começou a orar e Deus falou para ele assim, separa o oleiro. O oleiro era um homem já de uma certa idade, né? Era um homem solteiro e ele não tinha recurso nenhum. Aí Zinzendorf chegou para esse homem e disse assim, olha, Deus mandou você vai ser enviado para uma terra, pode ser que você não volte a um lugar longínquo, uma terra difícil, para se pregar lá, a terra dos esquimós, né? Uma terra difícil, e você provavelmente você talvez nem volte, e eu não tenho recurso nenhum para você. Aí esse homem disse assim, então tá bom, eu vou te pedir só um par de sandálias, mas eu quero orar primeiro. Aí Zinzendorf falou, então você ora, amanhã eu volto aqui. Zinzendorf foi embora. No dia seguinte, Zinzendorf foi lá com um par de sandálias. E sabe o que aconteceu? Esse homem não estava mais lá. Sabe o que se sabe hoje? Que metade dos esquimós hoje é evangélico, que se converteu ao evangelho. Se converteu, uso esse termo, mas é um termo que algumas pessoas nem gostam. Mas se converteram ao evangelho de fato por causa desse homem que não tinha nem a sandália do pé, esse homem tinha. Ele não tinha recurso, ele não tinha quem enviasse, ele não tinha nada. Então o cristão maduro, ele sabe do que Deus espera dele. E ele não precisa de condição nenhuma. Ele vai, ele obedece, ele sabe por que ele está aqui. Ele sabe que ele não tem tempo para perder, né? Então isso é um exemplo para nós. Quando você quiser pesquisar mais, vai lá no Google, bota Igreja Moraviana, você vai ficar encantado. Eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Você já viu que coisa doida? Que coisa doida! Eram os moravianos, a Igreja Moraviana. Foi um impacto evangelístico mundial. Uma igreja que orava, que buscava a face de Deus, que respondia a Deus com obediência. Então,
que servir a Deus envolve sacrifício. Romanos 12:1 diz, são palavras de Paulo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe uma coisa que algumas pessoas não entendem? Que quando você se oferta ao Senhor como sacrifício vivo para servir a Deus com tudo que Ele te deu, que nem o que nós temos é nosso, Ele quem deu, somos mordomos, não é isso? Que quando você se oferta para servir o Senhor e você se deixa gastar, porque você vai levar a bofetada, vão falar mal de você, você vai passar a madrugada estudando, você vai pagar o preço e vai estar lá. Sabe como é que é o nome disso? Adoração. Se quiser um livro bom para ler, Adoração Bíblica, do pastor Russell Shedd. Lá ele ensina que a adoração, tem gente que pensa que é só cantar louvor. Não, a adoração é muito além disso. Jesus falou que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. Então você tem um termo chamado proskunel. A adoração, em alguns momentos, ela aparece como uma reverência santa. Como você se render à pessoa de Jesus, reconhecer a soberania dele, que ele é tão majestoso, tão maravilhoso, ele é querido, ele é Senhor sobre a sua vida, e você se rende em adoração e ali em obediência. Mas adoração também é você, quando você entrega os seus dízimos e as suas ofertas, você também está adorando ao Senhor. Mas tem um termo que Paulo usou aqui que se chama latreia, que é quando você oferta o teu corpo como sacrifício vivo, você coloca no altar do Senhor e fala assim: Deus, usa para os teus propósitos, envia a mim, eu vou para onde o Senhor mandar, eu vou, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Sabe como é que é o nome disso? Aleluia. Latreia, adoração. Repete comigo: adoração. Adoração. Adoração genuína. Então o cristão maduro, ele sabe que servir envolve sacrifício. Você vai se ofertar e vai se deixar gastar. Tem um ditado popular que diz assim: amar é você se doar a ponto de se gastar para que o outro possa viver. Muitas vezes você vai se arrebentar, viu? Vai se deixar gastar mesmo por pessoas que não vão dizer nem muito obrigada. Mas é a vontade de Deus, você vai se ofertar. Jesus também não foi assim. Morreu por uma humanidade. Hoje, tantas pessoas rebeldes aí, que não reconhecem o senhorio de Jesus, vivem uma vida de rebeldia, blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Deus. A mídia está aí o tempo todo. Se você está exposto à mídia, você vê o quanto o diabo tem usado a boca das pessoas aí por todo lado, no jornal, nas novelas, por todo lado, blasfemando contra Deus. Mas o cristão maduro, ele sabe que servir a Deus envolve sacrifício, e ele oferta a sua vida, o seu corpo. Você sabe que você vai doar tudo, você vai doar os seus talentos, você vai doar o seu dinheiro, você vai doar a sua casa vai se tornar uma casa missionária, o seu